Hoje eu não começo pedindo, eu começo admitindo. Eu tenho medo. E durante muito tempo eu chamei isso de prudência, chamei de sabedoria, chamei de esperar o tempo certo. Mas no silêncio do meu quarto, quando ninguém está olhando, eu sei. Muitas vezes foi medo. Medo de não ser suficiente. Medo de não estar preparada. Medo de tentar e confirmar a pior suspeita que tenho sobre mim mesma. A de que talvez eu não seja capaz. Nossa Senhora, eu falo com sinceridade agora. Há decisões que eu adiei não porque não eram importantes, mas porque eram importantes demais. Há sonhos que eu diminui para caber no tamanho da minha insegurança. Há palavras que eu engoli porque temi ser rejeitada. Eu tenho medo de errar, mas também tenho medo de acertar. Tenho medo de falhar publicamente. E tenho medo de ser vista quando der certo. Tenho medo de começar algo novo. Tenho medo de mudar. Tenho medo de perder o controle. Tenho medo de perder pessoas. Tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo de depender. Tenho medo de adoecer. Tenho medo de morrer. Tenho medo de viver pela metade e perceber tarde demais. E o mais difícil de admitir, muitas vezes eu deixei o medo decidir por mim. Eu dizia que estava sendo estratégica. Eu dizia que estava analisando. Eu dizia que precisava de mais sinais. Mas, no fundo, eu estava tentando garantir que nada me machucasse. O medo me prometeu proteção. Ele dizia, não vá. Ele dizia, espere mais. Ele dizia, você ainda não está pronta. Ele dizia, e se você se machucar? Ele dizia, e se você perder tudo? Ele dizia, e se ninguém te escolher? E eu obedeci. Obedeci ao medo quando me calei. Obedeci ao medo quando não me posicionei. Obedeci ao medo quando aceitei menos do que eu queria. Obedeci ao medo quando me escondi atrás da humildade exagerada. Obedeci ao medo quando reduzi meus sonhos para não incomodar ninguém. Nossa Senhora, eu estou cansada de fingir coragem enquanto por dentro eu tremo. Eu sei que a fé não elimina o medo, mas eu também sei que a fé não foi feita para viver de joelhos diante dele. Eu tenho medo de não ser suficiente para o que desejo. Tenho medo de não ser boa o bastante. Tenho medo de não estar à altura das expectativas. Tenho medo de decepcionar. Tenho medo de confirmar a crítica que talvez alguém já tenha feito sobre mim. E às vezes, o medo nem é de fracassar. É de descobrir que eu posso. Porque se eu puder, então não haverá mais desculpa para não tentar. Nossa Senhora, eu confesso, há uma parte de mim que prefere a segurança da dúvida à responsabilidade da realização. Se eu não tento, eu posso continuar acreditando que talvez daria certo. Se eu não começo, eu não corro o risco de provar que não consigo. Se eu não me exponho, ninguém pode me rejeitar. Mas também ninguém pode me escolher. E essa é a verdade que dói. E hoje eu não quero continuar fingindo que está tudo sob controle. Eu sei que muitos dos meus medos nasceram de experiências reais. Eu já me machuquei. Eu já falhei. Eu já fui rejeitada. Eu já perdi. Eu já adoeci. Eu já tive que recomeçar. Mas também é verdade que eu sobrevivi. E ainda assim, continuo agindo como se estivesse sempre à beira de uma catástrofe. Nossa Senhora, eu estou diante de Ti sem justificativas. Eu não quero espiritualizar o medo. Não quero chamar de discernimento o que é insegurança. Não quero usar a espera como desculpa para a paralisação. Eu quero reconhecer que muitas vezes eu tenho permitido que o medo conduza a minha vida. E isso me entristece. Porque eu sinto que há algo maior em mim. Há um chamado. Há um desejo de viver com mais coragem. Há um impulso de agir. Há uma vontade de crescer. Mas entre o desejo e a ação está o medo. E hoje eu não peço que ele desapareça. Eu apenas admito que ele existe. E ao admitir, eu paro de fingir. Nossa Senhora, eu entrego a Ti essa parte frágil de mim. Não como alguém que já venceu,
mas como alguém que reconhece que precisa aprender a viver sem ser governada pelo medo. Essa é minha confissão. Sem máscara, sem performance, sem frases prontas. Apenas verdade. Nossa Senhora, depois de admitir que tenho medo, eu começo a perceber algo ainda mais profundo. Nem sempre ele aparece com o nome que tem. O medo é sutil. Ele raramente se apresenta como covardia. Ele quase nunca diz: "Eu estou te paralisando." Ele se disfarça. E eu, tantas vezes, aceitei esses disfarces como virtude. Quantas vezes eu chamei de prudência aquilo que era receio? Quantas vezes eu disse que estava sendo sábia, quando na verdade eu estava evitando o risco? Quantas vezes eu falei que precisava esperar o tempo certo, quando o que eu realmente queria era ganhar mais tempo para não agir? Nossa Senhora, eu preciso ser honesta. Às vezes eu usei a espiritualidade como esconderijo. Eu dizia que estava entregando a Deus, mas no fundo, eu estava evitando responsabilidade. Eu dizia que confiava na providência, mas eu tinha medo da exposição. Eu dizia que estava esperando um sinal, mas talvez o sinal já tivesse sido dado, e eu não quis enxergar. Existe também o medo que se veste de responsabilidade. Ele diz: "E se você colocar tudo a perder? E se você comprometer sua estabilidade? E se você arriscar demais? E se você se arrepender?" Ele cria cenários de catástrofe. Ele projeta perdas. Ele exagera riscos. E eu começo a viver como se o pior fosse sempre o mais provável. Mas o que eu não percebia é que enquanto eu tentava evitar a dor futura, eu estava produzindo uma dor presente, a frustração de não viver plenamente. O medo também se disfarça de proteção emocional. Ele me faz não me envolver demais, não me entregar demais, não amar demais, não confiar demais. Ele diz: "Lembre-se do que já aconteceu. Não seja ingênua. Não se exponha. Não se iluda." E assim, eu me fecho. Eu construo uma versão controlada de mim mesma. Uma versão que sente, mas não demonstra tanto. Que deseja, mas não declara tanto. Que espera, mas não pede tanto. Nossa Senhora, será que eu tenho vivido pela metade para não correr o risco de sofrer inteira? O medo também aparece como autocrítica. Ele sussurra: "Você não é boa o suficiente. Você vai passar vergonha. Vão descobrir que você não sabe tanto quanto parece. Você está atrasada. Você já deveria ter conseguido." Nossa Senhora, o medo não quer apenas me proteger do mundo. Ele quer me proteger da sensação de vulnerabilidade. Porque agir é vulnerável. Amar é vulnerável. Recomeçar é vulnerável. Assumir um desejo é vulnerável. E eu aprendi a temer essa exposição. Mas existe algo ainda mais profundo: o medo de mudar de identidade. Se eu tentar e der certo, eu não poderei mais dizer que não tentei. Se eu me posicionar, eu não poderei mais me esconder. Se eu crescer, eu não poderei mais fingir que sou pequena. O medo às vezes prefere que eu permaneça na versão antiga de mim mesma, mesmo que essa versão esteja desconfortável. Nossa Senhora, eu começo a entender que o medo não é apenas uma emoção. Ele é uma estratégia de sobrevivência que se tornou excessiva. Ele já me protegeu em alguns momentos, mas agora ele está me limitando. E talvez o primeiro passo para não ser governada por ele não seja expulsá-lo, mas reconhecê-lo quando ele estiver disfarçado. Quando eu disser que estou esperando, que eu pergunte a mim mesma: estou esperando ou estou evitando? Quando eu disser que preciso melhorar mais, que eu pergunte: estou aprimorando ou estou adiando? Quando eu disser que estou sendo prudente, que eu investigue: estou sendo prudente ou estou com medo? Nossa Senhora, eu quero discernimento. Não para eliminar todo o receio, mas para distinguir o que é sabedoria do que é paralisia. Porque nem todo cuidado é medo.
mas muito medo se veste de cuidado. E eu não quero mais viver enganada por esse disfarce. Eu não quero usar a fé como fuga. Eu não quero usar a prudência como escudo. Eu não quero usar a comparação como desculpa. Eu quero aprender a agir mesmo quando o coração treme. Hoje eu reconheço. O medo tem falado muito alto dentro de mim. Mas ele não pode continuar decidindo meu destino. Nossa Senhora, ajuda-me a enxergar quando o medo estiver mascarado. Ajuda-me a perceber quando eu estiver me escondendo atrás de argumentos bonitos, porque eu desejo viver com verdade. E a verdade começa quando eu paro de justificar a minha paralisação. Nossa Senhora, há um medo que atravessa todos os outros. Ele está por trás das minhas hesitações. Ele se esconde dentro das minhas comparações. Ele sustenta a minha autocrítica mais dura. É o medo de não ser suficiente, não ser inteligente o bastante, não ser bonita o bastante, não ser preparada o bastante, não ser espiritual o bastante, não ser forte o bastante, não ser escolhida o bastante. É um medo silencioso, mas constante. Ele não precisa gritar. Ele apenas insinua. Quando vejo alguém conquistando algo que eu desejo, ele sussurra. Ela consegue porque é melhor. Quando alguém me elogia, ele rebate. Você só deu sorte. Quando algo não dá certo, ele conclui. Está vendo? Você não era capaz mesmo. Nossa Senhora, esse medo me acompanha há muito tempo. Talvez ele tenha começado lá atrás, quando eu ainda estava aprendendo quem eu era. Talvez tenha nascido de comparações que fizeram comigo. Talvez de expectativas que eu não consegui cumprir. Talvez de rejeições que doeram mais do que eu admiti. Mas o fato é que, em muitos momentos da minha vida, eu agi como se precisasse provar o meu valor o tempo todo. Provar que sou competente. Provar que sou interessante. Provar que sou digna de amor. Provar que mereço estar onde estou. E essa necessidade constante de provar me cansa. Porque, no fundo, quem tem medo de não ser suficiente nunca se sente totalmente segura, mesmo quando conquista algo. Se eu alcanço um objetivo, o medo diz: você precisa manter. Se eu recebo reconhecimento, ele alerta: não relaxe, podem descobrir que você não é tudo isso. Se alguém me escolhe, ele questiona: será que ele vai continuar escolhendo? Nossa Senhora, o medo de não ser suficiente me impede de descansar naquilo que já sou. Ele faz com que eu me compare constantemente. E a comparação é um terreno cruel. E nessa comparação injusta eu quase sempre saio perdendo. O medo de não ser suficiente também me faz evitar desafios maiores. Porque se eu tentar algo grande e falhar, isso parece confirmar a suspeita interna de que eu realmente não era capaz. Então, às vezes, eu escolho metas menores, sonhos mais discretos, ambições mais seguras. Não porque meu coração deseja pouco, mas porque minha insegurança teme muito. Nossa Senhora, há momentos em que eu sinto que estou vivendo abaixo do meu potencial. Não por falta de talento, não por falta de oportunidade, mas por medo de me expor. Porque quando eu me exponho, eu corro o risco de ser avaliada. E quando sou avaliada, o medo se ativa. E se não gostarem? E se criticarem? E se eu não corresponder? E se eu decepcionar? O medo de não ser suficiente transforma qualquer avaliação em ameaça. Ele faz com que eu veja críticas como condenações definitivas. Ele amplia pequenos erros como se fossem provas de incapacidade. E então eu me cobro mais. Eu me exijo mais. Eu me pressiono mais. Mas, curiosamente, quanto mais eu tento ser perfeita, mais distante me sinto da paz. Nossa Senhora, eu preciso admitir, há uma parte de mim que acredita que o amor precisa ser merecido, que o reconhecimento precisa ser conquistado, que a aceitação depende do desempenho. E quando eu não atinjo o padrão que criei, eu me julgo. Eu me chamo de insuficiente. Eu me chamo de atrasada. Eu me chamo de fraca.
Mas será que eu já parei para questionar esse padrão? Nossa Senhora, talvez o medo de não ser suficiente esteja enraizado em uma visão distorcida de valor. Eu aprendi a associar valor a desempenho. Aprendi que ser boa era mais importante do que ser autêntica. Aprendi que errar diminuía quem eu era. Mas a vida me mostra que ninguém começa pronta. Todos aprendem no caminho. Todos erram. Todos se ajustam. E ainda assim eu me cobro como se precisasse acertar de primeira. O medo de não ser suficiente também afeta meus relacionamentos. Ele me faz duvidar quando alguém demonstra interesse. Ele me faz questionar quando alguém me elogia. Ele me faz pensar que em algum momento vão perceber que eu não sou tudo aquilo que imaginaram. Então eu me preparo para o abandono antes mesmo que ele aconteça. Eu crio defesas. Eu me retraio. Eu não me entrego completamente. Porque se eu não me entregar, talvez doa menos se me rejeitarem. Mas também significa que eu nunca experimento a plenitude de ser aceita como sou. Nossa Senhora, eu estou cansada dessa luta interna. Cansada de competir comigo mesma. Cansada de tentar provar algo que talvez já esteja dado. Cansada de agir como se meu valor estivesse sempre em julgamento. Eu começo a perceber que o medo de não ser suficiente me mantém presa em uma busca interminável por validação. E validação nunca é suficiente quando a insegurança vem de dentro. Hoje eu não peço para me tornar perfeita. Eu peço para me reconciliar comigo mesma, para reconhecer que eu sou um processo, que eu estou em construção, que eu posso crescer sem me desvalorizar. Nossa Senhora, ajuda-me a enxergar que minha dignidade não depende de desempenho, que meu valor não aumenta quando acerto, nem diminui quando erro, que eu posso aprender sem me humilhar, que eu posso melhorar sem me odiar. Eu quero agir não porque me sinto impecável, mas porque aceito que sou humana. Eu quero me expor não porque estou totalmente segura, mas porque confio que posso lidar com as consequências. Eu quero tentar não porque tenho garantia de sucesso, mas porque minha vida merece movimento. O medo de não ser suficiente me fez encolher, mas hoje eu começo a perceber que encolher não me protege, apenas me limita. Nossa Senhora, segura minha mão quando eu duvidar. Recorda-me que sou filha antes de ser desempenho. Recorda-me que sou amada antes de ser avaliada. Recorda-me que sou digna antes de ser aprovada. E quando o medo sussurrar que eu não sou capaz, ajuda-me a responder com verdade. Eu posso não ser perfeita, mas sou suficiente para dar o próximo passo. Nossa Senhora, existe um medo que quase ninguém admite. Eu já falei do medo de falhar, do medo de não ser suficiente, do medo da rejeição. Mas há um outro, mais silencioso, o medo de dar certo. Porque se eu falhar, eu continuo na narrativa conhecida. Eu continuo sendo aquela que tentou e não conseguiu. Eu continuo sendo compreendida nas minhas limitações. Mas se eu der certo, tudo muda. Se eu der certo, eu não posso mais me esconder atrás da dúvida. Se eu der certo, eu preciso sustentar aquilo que conquistei. Se eu der certo, as expectativas aumentam. Se eu der certo, eu me torno visível. E ser visível assusta. Nossa Senhora, eu preciso confessar. Há momentos em que eu saboto meus próprios passos. Eu diminuo a intensidade. Eu atraso decisões. Eu não divulgo como poderia. Eu não me posiciono com clareza. Eu hesito no último instante. E depois digo que não era para ser. Mas no fundo, talvez eu tenha sentido medo do que aconteceria se fosse. Porque o sucesso traz responsabilidade. Se eu alcançar o que desejo, precisarei sustentar uma nova versão de mim mesma. E mudar de identidade é desconfortável. Quem eu sou sem as minhas inseguranças? Quem eu sou sem a narrativa de que ainda não chegou minha vez? Quem eu sou se eu realmente ocupar o espaço que desejo? Nossa Senhora,
Talvez eu esteja mais acostumada a desejar do que a receber. Desejar é seguro. Receber exige maturidade. Enquanto algo é apenas sonho, eu posso idealizar. Mas quando se torna realidade, ele exige ação constante. E se eu não conseguir manter? E se eu não souber administrar? E se eu não estiver pronta para o que vem depois? O medo de dar certo também está ligado à exposição. Se eu crescer, mais pessoas vão olhar. Se eu me destacar, mais pessoas vão opinar. Se eu me posicionar, mais pessoas podem discordar. E parte de mim ainda quer agradar, quer ser aceita por todos, quer evitar conflitos, quer evitar críticas. Mas crescer implica escolher, e escolher implica desagradar alguém. Nossa Senhora, talvez eu tenha mantido minha luz mais baixa para não incomodar. Talvez eu tenha evitado brilhar para não provocar comparações. Talvez eu tenha me contido para não despertar inveja. Talvez eu tenha sido discreta além do necessário para permanecer confortável. Mas o que eu não percebia é que, ao me diminuir, eu também diminuía o que poderia oferecer. O medo de dar certo também toca um ponto mais profundo. O medo de abandonar a antiga versão de mim. E se eu realmente mudar, essa identidade deixa de existir. Se acontecer, eu preciso me tornar a mulher que sustenta o que pediu. E isso exige crescimento interno. Talvez eu tenha pedido oportunidades, mas não tenha preparado o coração para a expansão. Talvez eu tenha desejado portas abertas, mas ainda tenha medo do que há do outro lado. Nossa Senhora desatadora dos nós, desata também esse nó invisível, o nó do auto-boicote, porque o auto-boicote não grita. Ele se manifesta em pequenas escolhas. Em não insistir mais um pouco, em não enviar aquela mensagem, em não concluir aquele projeto, em não assumir aquela posição. São decisões sutis que, somadas, mantêm tudo no mesmo lugar. O medo de dar certo também traz a sensação de perder o controle. Se tudo mudar, minha rotina muda. Minhas relações podem mudar. Minhas responsabilidades aumentam. E o desconhecido sempre traz insegurança. Nossa Senhora, eu começo a perceber que o medo não é apenas do fracasso, é do crescimento. Porque crescer exige abandonar a zona confortável, mesmo que ela não seja feliz. Eu já sei lidar com o quase. Eu já sei lidar com o um dia. Eu já sei lidar com o talvez. Mas lidar com o agora deu certo exige uma nova postura. E talvez eu esteja aprendendo que o sucesso não é apenas uma conquista externa. É uma transformação interna. Se eu der certo, eu preciso confiar mais em mim. Preciso aceitar que sou capaz. Preciso sustentar a nova realidade. E isso me confronta. Porque confiar em mim mesma sempre foi mais difícil do que confiar nos outros. Nossa Senhora, eu entrego também esse medo. O medo de crescer. O medo de ocupar espaço. O medo de assumir potência. Ensina-me que dar certo não é arrogância. Não é vaidade. Não é ego. Dar certo é corresponder ao potencial que o Senhor colocou em mim. Se eu recebi talentos, é para usá-los. Se eu recebi oportunidades, é para atravessá-las. Se eu recebi sonhos, é porque existe capacidade de realizá-los. Ajuda-me a entender que o sucesso não me afasta da humildade. Pelo contrário, ele me convida a servir mais. Se eu crescer, posso ajudar mais. Se eu prosperar, posso compartilhar mais. Se eu me fortalecer, posso sustentar outros. Nossa Senhora, que eu não tenha medo da minha própria expansão. Que eu não diminua meus passos para caber na insegurança. Que eu não sabote aquilo que tanto pedi. Se for para dar certo, que eu tenha coragem de sustentar. Se for para crescer, que eu tenha maturidade para assumir. E se o medo tentar me convencer de que é melhor permanecer pequena, recorda-me que fui criada para florescer, não para me esconder. Nossa Senhora, existe um medo que é mais primitivo do que todos os outros. Ele não nasce apenas das experiências emocionais.
Ele nasce da consciência de que sou frágil, o medo do corpo falhar, o medo de adoecer, o medo de sentir dor, o medo de perder quem amo, o medo de morrer. Às vezes ele aparece como um pensamento rápido. Um sintoma pequeno já vira alerta. Uma dor comum já vira hipótese grave. Uma notícia distante já vira possibilidade pessoal. E eu começo a imaginar cenários. Imagino exames. Imagino diagnósticos. Imagino despedidas. Imagino limitações. Nossa Senhora, o corpo é o lugar onde eu vivo. E ao mesmo tempo, ele é o lugar onde eu percebo minha vulnerabilidade. Eu posso planejar tantas coisas, mas não controlo cada célula. Não controlo cada reação. Não controlo o tempo. E isso me assusta, porque eu gosto de ter domínio. Gosto de saber o que vai acontecer. Gosto de prever. Gosto de organizar. Mas o corpo me lembra que eu não tenho controle absoluto. Uma gripe me derruba. Um exame me deixa ansiosa. Uma alteração me tira o sono. E o medo começa a fazer perguntas que eu não queria ouvir. E se for algo sério? E se eu não perceber a tempo? E se eu não conseguir lidar? E se isso mudar tudo? Nossa Senhora, eu sei que a vida é finita. Mas às vezes a consciência da finitude me paralisa. Nossa Senhora desatadora dos nós, existe um nó profundo aqui, o nó da ilusão de controle. Eu queria poder garantir saúde permanente, garantir longevidade, garantir que nada grave aconteça, mas a vida não oferece garantias. E talvez o que mais me angustie não seja a possibilidade da dor, mas a impossibilidade de evitar todas elas. O medo da doença também traz um outro medo escondido, o medo da dependência. E se eu precisar de ajuda? E se eu perder autonomia? E se eu não conseguir fazer o que sempre fiz? Eu gosto de ser forte, gosto de resolver, gosto de cuidar, mas a possibilidade de precisar ser cuidada me confronta. Ela toca no orgulho, ela toca na imagem de autossuficiência. Nossa Senhora, ensina-me que fragilidade não é fracasso, que depender não é perder valor, que precisar não me diminui. Eu sei que o medo da morte é, em parte, medo do desconhecido. O que há depois? Como será? E se eu não estiver pronta? Mesmo com fé, às vezes o coração treme, porque a fé não elimina a humanidade. Ela não transforma o corpo em invulnerável. Ela não remove o limite do tempo. Mas talvez ela mude a forma como eu atravesso essas consciências. Nossa Senhora, quando o medo da doença surgir, ensina-me a responder com equilíbrio, a cuidar do corpo sem obsessão, a prevenir sem paranoia, a observar sem dramatizar. Que eu possa ser responsável, mas não dominada pelo medo. Quando o pensamento da morte me visitar, ensina-me a lembrar que viver bem hoje é a melhor forma de honrar o tempo que tenho, porque o medo de morrer pode me impedir de viver. Se eu fico tão preocupada com o fim, eu não desfruto o presente. Se eu vivo esperando a próxima ameaça, eu não percebo as pequenas alegrias. Nossa Senhora, ajuda-me a aceitar minha condição humana. Eu sou finita. Eu sou vulnerável. Eu sou limitada. Mas também sou viva. E enquanto estou viva, posso amar. Posso agir. Posso escolher. Posso crescer. O medo da doença me lembra que o corpo é frágil. Mas também me lembra que ele é precioso. Que cada dia é um dom. Que cada respiração é um presente. Que cada oportunidade é temporária. E por isso valiosa. Talvez o medo exista para me lembrar que a vida importa. Mas quando ele ultrapassa o limite e começa a me aprisionar, eu preciso entregá-lo. Nossa Senhora, eu não quero viver anestesiada pelo medo. Não quero transformar cada desconforto em tragédia. Não quero perder noites imaginando cenários que talvez nunca existam. Eu quero confiar.
Confiar que posso cuidar do que está ao meu alcance e entregar o que não está. Confiar que meu corpo não é meu inimigo. Confiar que minha história não está à mercê do pânico. Confiar que mesmo diante da fragilidade, existe sustentação. Se eu adoecer um dia, que eu tenha força para atravessar. Se eu enfrentar limites, que eu tenha serenidade para aceitar. Se eu pensar na morte, que eu lembre que a vida continua além do que vejo. Nossa Senhora, desata o nó do medo que me faz viver em constante expectativa de catástrofe. Que eu possa cuidar do meu corpo com amor, não com terror. Que eu possa pensar no futuro com responsabilidade, não com desespero. Que eu possa reconhecer a fragilidade sem permitir que ela governe minhas decisões. Porque o medo da doença e da morte, quando exagerado, rouba a alegria do agora. E eu não quero perder o agora. Ensina-me a viver consciente, mas não apavorada. Vigilante, mas não escrava. Responsável, mas não dominada. E quando o medo vier, porque eu sei que ele virá, que eu me lembre, eu não estou sozinha. Nossa Senhora, depois de olhar para todos esses medos, eu percebo que existe um fio que os conecta. O desejo de controle. Controle sobre resultados. Controle sobre opiniões. Controle sobre o corpo. Controle sobre o futuro. Controle sobre o tempo. Controle sobre o que os outros sentem por mim. Eu quis prever para não sofrer. Eu quis antecipar para não ser surpreendida. Eu quis calcular para não me frustrar. Mas, no esforço de controlar tudo, eu perdi a leveza. Viver assim é exaustivo. É como se eu estivesse sempre em estado de alerta, sempre analisando, sempre calculando riscos, sempre tentando impedir que algo saia do roteiro. Nossa Senhora, eu começo a perceber que o controle absoluto é uma ilusão. Eu posso planejar, mas não posso garantir. Eu posso me preparar, mas não posso impedir todas as quedas. Eu posso agir, mas não posso determinar todas as respostas. E talvez o medo tenha crescido justamente porque eu tentei sustentar algo que não depende só de mim. Entregar o controle não significa irresponsabilidade, não significa desistência, não significa passividade, significa reconhecer limites. Significa aceitar que existe uma parte da vida que não está nas minhas mãos. E isso me confronta. Porque eu fui ensinada a ser forte, a resolver, a sustentar, a não depender. Mas a fé me convida a confiar. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desata o nó do excesso de controle. Porque às vezes eu confundo fé com garantia. Eu quero acreditar, mas também quero ter certeza. Quero confiar, mas também quero prever. Quero entregar, mas continuar segurando. E assim, minha entrega nunca é completa. Eu oro, mas já imagino o que pode dar errado. Eu peço, mas já preparo um plano de defesa. Eu confio, mas mantenho o coração fechado para não me decepcionar. Nossa Senhora, ensina-me a diferença entre prudência e rigidez. Entregar o controle é também aceitar que nem tudo acontecerá no meu tempo. E essa é uma das partes mais difíceis. Eu quero respostas rápidas, quero sinais claros, quero confirmações. Mas muitas vezes a vida caminha em silêncio, e o silêncio me inquieta. Nossa Senhora, quando o silêncio chegar, ajuda-me a não interpretá-lo como abandono. Quando as respostas demorarem, ajuda-me a não concluir que fui esquecida. Quando os resultados não forem imediatos, ajuda-me a não desistir. Entregar o controle também significa confiar na minha capacidade de atravessar o que vier. Porque, no fundo, parte do medo é a dúvida sobre mim mesma. E se eu não suportar? E se eu não aguentar? E se for demais? Mas eu já atravessei tanto. Já enfrentei perdas. Já enfrentei frustrações. Já enfrentei recomeços. Já enfrentei dores que achei que não suportaria. E ainda estou aqui.
Talvez entregar o controle seja também reconhecer que eu não sou tão frágil quanto o medo diz. Nossa Senhora, eu não quero mais viver tentando evitar toda dor. Porque evitar toda dor significa evitar toda experiência. Eu quero viver consciente de que nem tudo depende de mim, mas tudo pode ser atravessado com fé. Nossa Senhora, ajuda-me a soltar o que não posso governar. Soltar o pensamento obsessivo. Soltar o cenário catastrófico. Soltar a necessidade de antecipar cada resultado. Ajuda-me a respirar quando a ansiedade tentar dominar. Ajuda-me a lembrar que confiar é um exercício diário. Hoje eu reconheço. Eu tentei controlar para me proteger. Mas essa proteção virou prisão. Eu não quero mais viver presa à necessidade de ter todas as respostas antes de dar um passo. Eu quero dar o passo, mesmo sem mapa completo. Eu quero confiar, mesmo sem garantia. Eu quero agir, mesmo sentindo medo. Nossa Senhora, ensina-me que confiar não é ausência de pensamento crítico. É escolha consciente de não alimentar fantasias destrutivas. Ensina-me que entregar não é fraqueza, é maturidade espiritual. Ensina-me que viver não exige controle absoluto, exige presença. Se eu cair, que eu aprenda. Se eu errar, que eu cresça. Se eu perder, que eu amadureça. Eu não preciso controlar cada detalhe para ser segura. Eu preciso confiar que sou sustentada. Hoje eu não peço que elimines todos os meus medos. Eu peço que me ajudes a não ser governada por eles. Eu peço discernimento para agir com responsabilidade e serenidade, para aceitar o que foge de mim. Nossa Senhora, eu solto. Solto o excesso de vigilância. Solto a obsessão por prever. Solto a tentativa de manipular o futuro. Eu assumo minha parte e entrego o restante. Que eu possa viver mais leve. Não porque tudo está garantido, mas porque eu escolhi confiar. Nossa Senhora, depois de confessar meus medos, de reconhecer seus disfarces, de admitir minha necessidade de controle, eu percebo que existe um ponto inevitável. Eu preciso decidir. Porque o medo pode continuar existindo, mas ele não pode continuar dirigindo. Durante muito tempo eu esperei sentir coragem para agir. Esperei segurança total. Esperei ausência de dúvida. Esperei paz absoluta antes de dar um passo. E talvez essa espera tenha sido apenas mais uma forma de adiamento. A coragem não nasce da ausência de medo. Ela nasce da escolha. Nossa Senhora, eu entendo agora que viver é atravessar. Não é eliminar todas as incertezas. Não é garantir todos os resultados. Não é blindar o coração contra toda a possibilidade de dor. É avançar mesmo com o coração consciente. Eu não preciso me tornar destemida. Eu preciso me tornar decidida. Decidida a não reduzir minha vida ao tamanho da minha insegurança. Decidida a não adiar eternamente o que pulsa dentro de mim. Decidida a não viver como espectadora da própria história. Porque há algo que dói mais do que o fracasso. A sensação de não ter tentado. Nossa Senhora, eu começo a perceber que, quando eu não ajo por medo, eu também escolho. Eu escolho a estagnação. Escolho o quase. Escolho o e se. E essa escolha silenciosa tem consequências. Ela me mantém no mesmo lugar. Ela alimenta a frustração. Ela fortalece a narrativa de incapacidade. E o tempo passa. Hoje eu não quero mais esperar me sentir pronta. Talvez eu nunca me sinta totalmente pronta, mas posso me sentir comprometida. Comprometida com o próximo passo. Comprometida com a verdade que reconheci. Comprometida com a vida que desejo construir. Nossa Senhora, agir apesar do medo é um ato de maturidade. É dizer, eu estou com receio, mas vou mesmo assim. É admitir a insegurança, mas não obedecer a ela. É aceitar a vulnerabilidade, mas não permitir que ela paralise. Eu posso sentir o coração acelerar e ainda assim falar. Posso sentir a dúvida surgir e ainda assim tentar.
Posso sentir a possibilidade de rejeição e ainda assim me expor. Agir apesar do medo é também assumir responsabilidade. Responsabilidade pelo que eu desejo. Responsabilidade pelo que eu escolho. Responsabilidade pelos resultados, bons ou difíceis. Não posso continuar colocando no medo a culpa por tudo que não faço. Há sonhos que dependem da minha decisão. Há relações que dependem da minha postura. Há oportunidades que exigem minha resposta. Nossa Senhora, ajuda-me a não romantizar a espera. Ajuda-me a não transformar prudência em imobilidade. Ajuda-me a perceber que há momentos em que a fé se expressa em movimento. Se eu desejo crescer, preciso sair da zona confortável. Se eu desejo amar, preciso me abrir. Se eu desejo prosperar, preciso me posicionar. Se eu desejo viver plenamente, preciso arriscar. O medo pode continuar sussurrando, mas eu posso responder. Quando ele disser, você não consegue, que eu responda, eu posso aprender. Quando ele disser, vai dar errado, que eu responda, eu lhe darei se der. Quando ele disser, você vai se machucar, que eu responda, a vida também cura. Nossa Senhora, não me permita confundir segurança com estagnação. A verdadeira segurança não está na ausência de risco, está na confiança de que posso atravessar o que vier. Eu já atravessei tantas coisas que um dia pareceram impossíveis. Já enfrentei perdas. Já enfrentei incertezas. Já enfrentei decisões difíceis. E ainda assim, cresci. Talvez agir agora não seja sobre garantir sucesso, seja sobre honrar quem eu estou me tornando. Eu não quero olhar para trás e perceber que o medo foi o protagonista da minha história. Quero que ele seja apenas um coadjuvante, presente, mas não dominante. Nossa Senhora, fortalece minha decisão. Que eu não espere condições ideais para começar. Que eu não espere validação externa para avançar. Que eu não espere desaparecer a ansiedade para agir. Que eu caminhe mesmo com o coração tremendo. Porque o tremor não significa incapacidade. Significa que algo importa. Se importa, vale o passo. Hoje, eu escolho não me definir pelos meus receios. Eu reconheço minha humanidade. Reconheço minha fragilidade. Reconheço minhas inseguranças, mas também reconheço minha capacidade. Eu posso agir com medo, posso amar com medo, posso recomeçar com medo, posso tentar de novo com medo. O medo não precisa ser eliminado para que a vida avance. Ele só não pode ser o comandante. Nossa Senhora, caminha comigo, não para remover todos os obstáculos, mas para sustentar minha coragem. Que eu não confunda prudência com fuga. Que eu não confunda cautela com paralisação. Que eu não confunda humildade com autoanulação. Hoje eu tomo uma decisão interior. Eu não vou esperar a ausência de medo. Eu vou agir apesar dele. Se eu cair, eu levanto. Se eu errar, eu aprendo. Se eu for rejeitada, eu continuo. Porque viver é mais importante do que evitar riscos. E eu não quero apenas sobreviver, eu quero viver inteira. Nossa Senhora, depois de atravessar cada medo, eu não termino esta oração como comecei. Eu comecei confessando fraquezas. Agora eu declaro posicionamento. Eu não sou a ausência de medo, mas também não sou mais a escrava dele. Hoje eu declaro que o medo não define minha identidade. Ele é uma emoção, não é meu destino. Eu declaro que não viverei reduzida pelas minhas inseguranças. Se eu sentir receio, eu ainda assim caminharei. Se eu sentir dúvida, eu ainda assim decidirei. Se eu sentir vulnerabilidade, eu ainda assim me apresentarei. Nossa Senhora, eu escolho confiar. Confiar que minha vida não está à deriva. Confiar que meus passos são sustentados. Confiar que minhas quedas não me anulam. Confiar que meus erros não me desqualificam. Eu declaro que não preciso de perfeição para começar. Não preciso de aprovação unânime para avançar.
Não preciso de garantia absoluta para agir. Eu preciso apenas de fidelidade ao que reconheci aqui. Hoje eu declaro que sou suficiente para o próximo passo. Talvez não para o caminho inteiro. Talvez não para todas as respostas. Mas para o próximo movimento, sim. Nossa Senhora desatadora dos nós, desata definitivamente o nó da paralisação. Se existirem nós antigos de rejeição, desata. Se existirem nós de comparação, desata. Se existirem nós de autossabotagem, desata. Eu não quero mais viver presa à narrativa de incapacidade. Eu declaro que minha história não será escrita pelo medo. Ele pode tentar sussurrar, mas minha decisão falará mais alto. Eu declaro que não vou mais romantizar a espera eterna. Se for tempo de agir, eu agirei. Se for tempo de falar, eu falarei. Se for tempo de recomeçar, eu recomeçarei. Eu declaro que meu valor não depende de desempenho. Eu sou digna antes de acertar. Sou amada antes de provar. Sou suficiente antes de alcançar. O medo dizia que eu precisava ser impecável, mas hoje eu escolho ser real. Real nas minhas tentativas, real nas minhas imperfeições, real nos meus avanços e nas minhas quedas. Nossa Senhora, eu declaro que não me diminuirei para caber na insegurança. Não reduzirei meus sonhos para me sentir confortável. Não esconderei meus talentos para evitar julgamento. Não silenciarei minha voz por medo de rejeição. Se eu fui criada para florescer, eu florescerei. Mesmo que o vento sopre forte, mesmo que a chuva venha, mesmo que o terreno pareça incerto, eu declaro que não viverei mais antecipando catástrofes. Não transformarei cada sintoma em sentença. Não transformarei cada atraso em fracasso. Não transformarei cada silêncio em abandono. Eu escolho equilíbrio. Cuido do que posso, entrego o que não posso e sigo adiante. Hoje eu declaro que o medo não será mais desculpa. Se eu não fizer, será por escolha consciente, não por paralisia disfarçada. Se eu tentar e falhar, eu aprenderei. Se eu tentar e acertar, eu sustentarei. Se eu cair, levantarei. Nossa Senhora, eu declaro que minha vida merece movimento. Não quero chegar ao final com a sensação de que vivi pela metade. Quero olhar para trás e ver tentativas, ver decisões, ver coragem imperfeita, mas real. Eu declaro que minha fé será ativa, não apenas palavras, não apenas intenções, mas atitudes. Que eu não use a espiritualidade como fuga, que eu não use a prudência como esconderijo, que eu não use o medo como justificativa. Eu declaro que posso sentir medo e ainda assim confiar. Posso sentir insegurança e ainda assim agir. Posso sentir vulnerabilidade e ainda assim me expor. Porque confiança não é ausência de emoção, é escolha diária. Nossa Senhora, sela esta decisão no meu coração. Quando o medo tentar voltar com força, recorda-me do que declarei hoje. Recorda-me que eu sou mais do que minhas dúvidas. Recorda-me que já atravessei tempestades. Recorda-me que minha história não termina na hesitação. Eu declaro que a coragem crescerá à medida que eu caminhar. Não preciso esperar senti-la plenamente. Ela se fortalecerá no movimento. Hoje eu encerro esta oração não como alguém que eliminou todos os medos, mas como alguém que decidiu não se ajoelhar diante deles. Nossa Senhora, acompanha meus passos, não para me livrar de toda dificuldade, mas para me lembrar em cada uma delas que eu posso atravessar. Eu escolho viver, inteira, consciente, responsável, corajosa e, acima de tudo, confiante de que não caminho sozinha. Nossa Senhora, antes mesmo de ver mudanças externas, eu agradeço. Agradeço não porque todos os medos desapareceram, mas porque hoje eu os enfrentei com verdade. Agradeço porque esta oração não foi fuga, foi confronto, foi consciência, foi decisão. Obrigada por me permitir olhar para dentro sem me destruir.
Obrigada por sustentar meu coração enquanto eu reconhecia minhas fragilidades. Obrigada porque, mesmo quando eu vivi paralisada pelo medo, eu nunca estive abandonada. Quantas vezes eu achei que precisava ser forte sozinha, e ainda assim fui sustentada. Quantas vezes pensei que estava perdida, e portas se abriram. Quantas vezes imaginei o pior, e o pior não aconteceu. Nossa Senhora desatadora dos nós, obrigada porque muitos nós já foram desatados sem que eu percebesse. Nós de pensamentos repetitivos, nós de crenças antigas, nós de autocrítica severa, nós de comparação silenciosa. Talvez nem todos estejam completamente soltos, mas algo já começou a se mover. E eu agradeço por esse movimento. Agradeço porque hoje eu compreendi que o medo não precisa ser eliminado para que eu viva. Agradeço porque percebi que posso agir mesmo tremendo. Agradeço porque entendi que confiar não é ter garantias. É escolher não alimentar fantasias destrutivas. Obrigada por me lembrar que meu valor não depende de desempenho. Obrigada por me lembrar que eu sou filha antes de ser resultado. Obrigada por me lembrar que minha dignidade não aumenta quando acerto nem diminui quando erro. Nossa Senhora, eu agradeço também pelas vezes em que o medo me protegeu. Sim, ele já teve função. Ele já evitou decisões impulsivas. Já me fez refletir. Já me alertou. Mas agora eu agradeço por aprender a colocá-lo no lugar certo. Ele pode avisar, mas não pode comandar. Obrigada porque hoje eu escolhi não ser governada. Agradeço pela consciência de que viver envolve risco. Agradeço pela maturidade que nasce quando eu assumo responsabilidade. Agradeço pela coragem imperfeita que começa a crescer dentro de mim. Talvez pequena ainda, talvez tímida, mas real. Obrigada pelos desafios que me fizeram crescer, embora eu tenha reclamado, embora eu tenha temido, embora eu tenha duvidado. Hoje eu percebo que cada travessia fortaleceu algo em mim. Nada foi em vão. Mesmo as quedas me ensinaram. Mesmo as rejeições me amadureceram. Mesmo os atrasos me prepararam. Nossa Senhora, obrigada porque eu não estou sozinha nessa jornada interior. Obrigada por caminhar comigo nas dúvidas. Obrigada por me recordar da esperança quando eu me perco em cenários negativos. Obrigada por me sustentar quando minha mente cria tempestades maiores do que a realidade. Agradeço pela vida que tenho, com suas imperfeições, com suas incertezas, com seus desafios. Agradeço pelo corpo que me permite viver experiências. Agradeço pelas pessoas que amo. Agradeço pelas oportunidades que ainda virão. Agradeço porque hoje eu escolhi viver com mais consciência. Talvez eu ainda sinta medo amanhã. Talvez ele volte em novos disfarces. Mas algo mudou. Hoje eu não sou mais ignorante sobre ele. Hoje eu reconheço seus mecanismos. Hoje eu sei que posso responder diferente. E isso já é transformação. Nossa Senhora desatadora dos nós, obrigada porque cada oração sincera gera movimento invisível. Mesmo quando não vejo resultados imediatos. Mesmo quando a mudança parece interna demais para ser percebida. Eu confio que sementes foram plantadas. E agradeço por essas sementes. Agradeço pela decisão que tomei de agir apesar do medo. Agradeço pela clareza que surgiu. Agradeço pela serenidade que começa a substituir a ansiedade. Agradeço porque mesmo sem controlar o futuro, posso descansar no presente. Hoje eu termino esta oração mais leve. Não porque tudo está resolvido, mas porque algo dentro de mim se alinhou. E eu agradeço por isso. Que essa gratidão me acompanhe, que ela me lembre do que foi compreendido, que ela me recorde que cada dia é uma nova escolha. Obrigada, Nossa Senhora, por me ensinar que viver com coragem não é ausência de temor, é confiança maior do que ele. E por essa confiança que começa a crescer, eu agradeço.
Se esta oração tocou você, não foi por acaso. Talvez você também esteja cansada de adiar decisões. Talvez você também esteja vivendo com medo de mais e ação de menos. Talvez você também tenha percebido que o medo estava dirigindo sua história. Mas hoje algo mudou. Hoje você reconheceu. Hoje você confrontou. Hoje você decidiu. E isso já é um começo. Não espere sentir coragem perfeita amanhã. Leve consigo apenas a decisão que nasceu aqui. Se esta oração representou a sua verdade, escreva nos comentários: hoje eu escolho agir apesar do medo. Ou simplesmente: Nossa Senhora caminha comigo. Quando você escreve, você afirma. Quando você afirma, você fortalece sua decisão. Se este momento fez sentido para você, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que o medo não é sentença. Inscreva-se no canal para continuar caminhando comigo em orações que não são fuga, mas transformação. E no comentário fixado, você encontrará o link para adquirir a Bíblia com letras gigantes e o devocional diário, para aprofundar ainda mais sua caminhada com a Palavra de Deus. Que você não saia daqui igual entrou. Que o medo não seja mais o protagonista. Que a sua vida avance e que Nossa Senhora continue desatando cada nó invisível que ainda tenta prender seus passos.